Olá, gente, muito bom dia. Hoje é sábado, dia 18 de março de 2023. Nós estamos aqui iniciando mais uma edição do Gramado Cast, o programa da Prefeitura de Gramado, que vai ao ar todos os sábados pela manhã. E você que tem também acesso ao YouTube e também acesso à página do Facebook da Prefeitura de Gramado, tem o privilégio de poder assistir também por vídeo o nosso programa. Está aqui conosco hoje o prefeito Nestor Tissot, recebendo o secretário de Cidadania e Assistência Social, Hilton Gomes. Primeiro, prefeito, dizer que é uma alegria recebê-lo com a gente mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Bom dia, secretário Hilton. Vamos lá para mais um programa semanal com muitas informações aí. Sempre muita coisa, né, prefeito? Semana sempre corrida. Hilton Gomes, da mesma forma, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, prefeito. É uma satisfação poder estar falando com a comunidade novamente. Isso aí, prefeito. A gente traz aqui o Hilton hoje para a gente falar sobre trabalhos importantes liderados pela Secretaria de Assistência Social, que são regularização de loteamentos populares, né, prefeito? Então, importante a gente trazer aqui para esclarecer algumas dúvidas que a comunidade tenha, né? Tem seguras e boas informações aí, eu deixaria ele responder a questão dos loteamentos irregulares que proliferaram nos últimos anos aí, deixaram a coisa degringolar e a gente está regularizando um por um, né? Então o Hilton tem essa informação mais precisa. Isso aí. Hilton, primeiro vamos falar então lá da Serra Grande. O STAL já está regularizado, Hilton? Resolvido, né? Feito asfalto, feito a ligação de energia elétrica, água, enfim, essa administração ela tem pautado aí e eu tenho dito o prefeito, parabenizado o prefeito pela coragem que ele tem tido em entregar esse aparelhamento para a nossa comunidade, né? A nossa comunidade, as pessoas falam muito em infraestrutura, asfalto, mas nós temos a parte social, que é o nosso morador, que é o nosso cidadão, que ele tem que ser atendido, né? Tem que ser assistido. E isso o nosso prefeito Lui, o nosso vice-prefeito, o nosso vice-prefeito e prefeito, no caso, né? Eles têm feito essa parte, né? Dado condições para que os nossos servidores, a nossa equipe de trabalho trabalhe para resolver as questões sociais do município, né? O prefeito, eu sempre parabenizo, né? Falo que uma das obras mais importantes é essa parte social, né? Porque e a regularização de lotes, de imóveis, isso é um sonho de qualquer cidadão, de ter o documento de posse, né? Pessoas que passaram anos aí esperando, né, por essa regularização, né? E a nossa administração sempre teve essa preocupação. Fez lá na aviação férrea no passado, as né? Escrituras todas, né? Fizemos lá agora o STAL, estamos fazendo agora o cadastramento ali da Emetil, da massa falida, né? Em breve nós deveremos, acredito que até o final do ano, nós já teremos a condição de já entregar alguns documentos já de propriedade desses moradores lá, né? Que têm esse direito, porque trabalharam na empresa, né? Porque tinham crédito a receber, estão lá dentro de uma área, né? E está sendo regularizada para que eles possam, então, ter esses créditos recebidos. O que precisa ser feito para regularizar esses loteamentos, Hilton? Na verdade, o principal é vontade política, né? Vontade política de dar sustentação social para essas comunidades. E é isso que o prefeito tem feito, né? A gente faz, primeiramente, o que a gente está fazendo, o caso específico ali da Emetil, é o cadastramento das famílias, né? Certo. Nós já estamos aí há 2 semanas trabalhando, iniciamos no dia 1º, como a gente tinha prometido, né, prefeito? Estamos quase concluídos já, acredito que até a semana que vem, final da semana que vem, nós vamos concluir o trabalho de cadastramento de todas as pessoas, com toda a documentação que eles têm, que provam que realmente eles são os proprietários, né? Para então nós iniciarmos a questão da medição de cada lote, né? De ver quantas famílias moram no lote separadamente. Isso, o planejamento já está contratando uma empresa que vai fazer esse trabalho. Então é um trabalho de várias secretarias, várias mãos, né? Capitaneado pelo nosso prefeito, para que essas pessoas possam ter a sua propriedade, o seu documento de propriedade. Essa regularização passa também por infraestrutura, né, Hilton? As condições humanas para essas pessoas também ter as suas casas, ter os seus lares. Enfim. Exatamente. A infraestrutura, no caso da Emetil, o nosso prefeito, aí, a nossa equipe já construiu lá o asfalto, já levou água, já levou, mesmo não sendo regular a área, o nosso prefeito na outra administração já fez, né? Infelizmente ficou parado, né, prefeito? Nós fizemos a nossa parte
e 4 anos praticamente não foi feito nada. Uhum. Agora nós estamos retomando e vamos dar o principal a eles, que é o documento de propriedade. Prefeito, isso cresceu muito nos últimos anos também e se arrastou por muitos anos, né, prefeito? Exemplo lá do Alto da Aviação, que a gente fez todas as escrituras, passamos gratuitamente escritura para cada família, e especialmente em nome das mulheres, das mães, né, que dificilmente irão vender a propriedade, que é o que nos últimos tempos aconteceu. E o Stahl está lá, como disse o Wilton, perfeito, valorizou 1000%, eu vou dizer assim, por cima, né, do que era e o que é hoje. E a Tissot ali, a Metil Tissot, vai ficar igual, vai requerer um pouco mais de trabalho, são mais famílias, são 2 áreas mais complicadas, mas no passado já botamos energia elétrica numa parte do loteamento praticamente a preços bem baixos para poder as famílias poderem pagar também isso. Depois disso tudo eles vão pagar IPTU quando tiver tudo certo, então a prefeitura vai se ressarcir também desse investimento ao longo prazo, mas pelo menos eles vão pagar uma coisa que é sua. Então aquele dia da reunião a gente presenciou lá muitas mulheres, principalmente emocionadas, porque quando a gente afirmou que eles teriam a posse, a escritura do seu lote, eles não acreditavam, porque isso para eles é um sonho e muitas vezes eles se sentem ameaçados de outras pessoas que vão tomar aquela área deles, e ninguém vai tomar de ninguém, né? Esse levantamento que o Wilton e a Secretaria estão fazendo é exatamente para a gente legalizar a posse dos lotes. Os lotes serão do tamanho que lá estão hoje, né? Do tamanho que a pessoa tem a sua moradia. Se é uma moradia pequena, vai ser um lote pequeno. Se a moradia é maior, o lote é maior. Então nós não vamos mudar isso. Mas pelo menos eles vão ter escritura naquilo que estão. Então é isso, nós temos mais aí o loteamento aqui na linha Ávila. Linha Ávila também, Ferrari, né? Que é o próximo passo. Nós temos mais um loteamento, eu estou ali no Quilombo, onde estamos lá hoje asfaltando aliás, essa semana asfaltamos a estrada que dá acesso à RS 115, que ali também é uma invasão. E ali hoje, se a gente fizer rapidamente um trabalho, é fácil, porque tem poucas moradias, mas se deixar o tempo passar, quando a gente vê, tem 20, 30, 50, 100 moradias. Aí o problema se torna muito pior. Então hoje seria fácil lá, de novo, o proprietário das terras faz um loteamento irregular, clandestino, vende os lotes a bel prazer, o pessoal vai lá querendo fazer sua moradia, faz, aí não tem água, não tem energia, não tem esgotamento sanitário, vira uma bagunça. E um invade o terreno do outro e vira aquela situação complicada. Então lá é mais um local que a gente tem que fazer. Prefeito, o senhor falou aí, esse foi o principal problema, prefeito. O senhor falou que agora são poucas famílias ali nesse do Quilombo aí, né? Que o senhor está relatando aqui. Esse foi o problema, deixaram poucas famílias e isso foi crescendo, prefeito, com o tempo? Com certeza, isso atrapalhou até agora na construção da estrada, porque muitas 2 ou 3 casas estão dentro praticamente do leito da estrada, que a gente podia fazer uma estrada mais larga para melhorar o trânsito, mas hoje se torna um problema quase impossível tirar aquelas casas que estão dentro da rua. Então, se a gente deixar proliferar isso aí, depois ninguém mais corrige. Eternamente vai ficar esse problema. Então, nós estamos combatendo a abertura de loteamentos clandestinos, né, fiscalizando, levando ao conhecimento do Ministério Público. O Ministério Público tem agido. Aliás, o Ministério Público tem sido parceiro nesses trabalhos do Estado, agora está sendo muito parceiro na Metil Tissot, e é muito bom o Ministério Público estar junto, porque ele está olhando o todo. Então ele está vendo a dificuldade do poder público auxiliando, ele está vendo muitas vezes algum explorador nesse segmento aí que está querendo explorar algum morador, e ele está não permitindo isso. E está vendo o que é possível ainda, nesses casos, de a prefeitura ser ressarcida através de áreas, né? Sim. Como foi o caso do Estado, que nós pegamos 6 terrenos, ali na Tissot nós vamos pegar também uma área de terra que não foi leiloada, então isso entra no patrimônio público, em troca disso a prefeitura faz um investimento na legalização. Então tem funcionado bem. A nossa determinação aqui é exatamente isso, nós queremos melhorar a vida do nosso cidadão. De nada adianta a gente estar aqui na prefeitura fazendo obras grandes se a nossa população está sofrendo aí. A gente sabe que tem problema de moradia popular diariamente, tem problema de vagas de creche, a gente sabe desses problemas que afligem a nossa sociedade. Só que isso aí é um capítulo que a gente vai ter que discutir muito com a sociedade também,
porque eu vejo que o poder público nunca vai ter condições de resolver o problema de moradia de todas as pessoas que estão aqui, que aqui chegam diariamente. Não vai resolver o problema de vagas de creches, que precisa vagas todo dia, se o empresariado não entrar junto nessa parada. O empresariado tem que se preocupar com o seu funcionário, tanto na questão de moradia, tanto na questão de educação infantil, de creches. A saúde, nós estamos cuidando de toda a população e do visitante que aqui chega, investindo valores muito grandes. No ano passado nós botamos no hospital quase 20 milhões de reais para atender e não se arrependemos um minuto. Estamos ampliando as áreas de saúde do município para atender bem a nossa população. Problema do município, 100% do município e do estado. Educação infantil, agora uma legislação federal impõe que as vagas de creche têm que ser resolvidas. É muito fácil o STF, o Congresso Nacional, determinar isso para os prefeitos, resolvam os problemas de creche lá nos seus municípios. Vai tirar dinheiro da onde? Se o dinheiro não vem junto, não vem amparado nessa necessidade. Então, o que nós temos que fazer? Deixar só para o município aqui fazer? Ele vai fazer essas 40 casas que nós estamos fazendo aí para atender uma demanda judicial, né, Gomes? Para tirar 40 famílias aproximadamente da área de risco. Agora não adianta nós permitir deixar entrar mais 40 depois nessa área. Então esse problema será eterno. Só que essas 40 casas, ela vai nos dar um custo de em torno de 5, 6 milhões. Exatamente. Isso é muito dinheiro. Então a iniciativa privada tem que começar a olhar, até porque tem uma legislação federal que impõe às empresas acima de 100 funcionários ter sua creche. Então eu disse agora também na imprensa aí, Daniel e Gomes, por exemplo, há 40 anos atrás a empresa Famacil, a empresa Calçados Rice, que existia na época, e a Calçados Ortopé. Há 40 anos atrás, eu falo isso de cadeira porque vivenciei isso na Famacil, faltando mão de obra. Nós tínhamos serviço na empresa e não tinha gente para trabalhar. O que fizeram essas empresas em reuniões que falavam aí, porque o problema era comum, e já na época eram 3 empresas grandes. A ideia que surgiu, cada empresa fez seu loteamento popular, comprou área de terra, quem não tinha, e construiu casas. E eu me lembro que nós fomos nessa região aqui dos Campos de Cima da Serra, também fomos na divisa de Santa Catarina, buscamos famílias inteiras para morar nas casas da farmácia para poder trabalhar. E resolvemos o problema de mão de obra da empresa. Hoje essas famílias estão por aí com seus netos aí empreendendo na cidade. Então nós resolvemos um problema que já na época era no município. Mas nós vamos deixar para o município resolver, nós vamos esperar quando que ele vai resolver, não tem condições. Então hoje de novo se apresenta esse problema de moradia popular. E eu vejo algumas pessoas alfinetando o poder público, pressionando o poder público. O poder público é parceiro, ele não vai ter solução, nós temos que falar isso aí francamente com a população. Não temos nada para esconder. Nós ajudamos agora, esperar que o município vai fazer 500, 400 ou talvez 600 moradias populares para atender a nossa população. Não tem como, isso é impossível. É impossível. E quando fizer essas moradias, por exemplo, vai ter outras tantas pela necessidade, o município não para de crescer e vagas de creche estão no mesmo caminho. Agora vocês imaginem um funcionário sair de casa, eu trabalho na determinada empresa, a empresa tem creche para os meus filhos. Olha a satisfação e orgulho desse trabalhador, desse casal, que vai falar para os 4 cantos do planeta, eu trabalho numa empresa que dá a creche para o meu filho. Né? Eu trabalho feliz. Aí tu imagina ele sair de casa dizendo o seguinte, eu estou vendo lá que as empresas estão se mobilizando e estão fazendo moradias populares para os seus funcionários. A minha não tem, mas me parece que vai entrar junto. Imagina a satisfação do cara. Sonhar que ali na frente ele poderá sair do aluguel. Ele vai ficar eternamente trabalhando na empresa, Daniel. Prefeito. Eternamente. Olha o que ele vai trazer de produtividade para esse patrão. Né? E olha a publicidade que isso pode dar para a empresa. Né, Daniel? Então pode ser um exemplo, né, prefeito? Então eu convido essas pessoas, Daniel, que ficam cobrando do poder público, moradia popular, vaga de creche. A gente sabe disso, eu gostaria de, como prefeito, atender tudo isso, de resolver todos os problemas de creche, de moradia e outros tantos. Mas não tem como, tem que ser franco. Agora, se essas pessoas me ajudarem em reuniões, provocar, trazer o empresariado, e construir junto essas parcerias, nós vamos resolver o problema da cidade. O senhor até sugeriu em outra ocasião aqui, prefeito, eu não sei se é possível, o senhor pode responder para a gente, que talvez uma parceria
público-privada da construção ser pelo empresário e a prefeitura entrar com a mão de obra dos professores, dos funcionários, enfim. Claro, quem tudo sabe é possível. É possível, prefeito? Tudo é possível. Até os terrenos, a prefeitura tem várias áreas, vários terrenos públicos. Por que a gente não autorizou a venda e não gosta de venda de terreno público? Porque essa é uma das solução. possibilidades. Pode ser para moradia popular. Uhum. Então, as mesmas pessoas que cobram hoje moradia popular queriam vender os terrenos na gestão passada. Se tivesse vendido os terrenos, 22 terrenos que foi o projeto para a Câmara, iam construir aonde? Né? Não teria então, hoje. olha como as decisões têm que ser muito bem pensadas, conversadas, e não simplesmente jogar no microfone, usar o poder da fala ali, que tem direito, e de jogar isso para a população, causar uma expectativa frustrante muitas vezes para o morador, enganar o morador. Não é assim que se constrói uma cidade segura e de futuro. Nós temos que botar isso na mesa. Eu acho que é bem possível. A nossa comunidade, o nosso empresariado é parceiro. E ele não é bobo, ele sabe isso que a gente está falando, ele sabe que, no fundo, nós temos razão. E nesse sentido, né, prefeito, o empresário até vai entender, Hilton e prefeito, porque a mão de obra hoje está faltando, é verdade, falta mão de obra. É um problema bom até para nós, né, faltar mão de obra. Eu pergunto o seguinte, Daniel, o refeitório nas empresas é obrigado? Não é obrigado. Por que existe o refeitório nas empresas? Para poder o trabalhador ter um espaço de tempo do almoço com mais descanso. Porque ele encerra ao meio-dia, praticamente, é 1h30 e começa a trabalhar de novo. E até a questão de relacionamento entre funcionários, então, almoçam juntos. Então, é para exatamente dar um descanso para o funcionário, ele ter um local mais tranquilo. Né? Então, a creche e a moradia é da mesma maneira. Isso ainda pode ser descontado no imposto de renda das empresas. Enfim, tem várias maneiras de se trabalhar. Isso, o empresariado é inteligente, ele é rápido. Ele sabe muito bem isso que a gente está falando, que é possível de ser feito. E aqui eu lanço um desafio. A primeira empresa que fizer isso, com certeza vai ter uma repercussão de mídia nacional. Porque a gente não vê isso aí no Brasil acontecendo diariamente. É muito raro. Ou então as empresas não divulgam. Mas com certeza aqui nós podemos divulgar e fazer uma mídia fantástica aí nessas empresas. Ô, Hilton, para essa regularização aí que está sendo feita, vocês fazem um pente fino nessa localidade ou vocês fazem um chamamento para que eles procurem vocês? Na verdade, a gente está fazendo trabalho de casa em casa. De casa em casa. Visita. Visita. Nas casas, aquelas famílias que não estão, a gente deixa, né, um bilhete para que eles entrem em contato com a gente. Quem é que visita, Hilton? Quem é que visita? A equipe da Secretaria liderado mesmo. lá pela Roberta, que é a nossa assistente social, o Marzoni tem ajudado, o próprio Cássio da Civil, enfim, a equipe da Secretaria tem visitado. O Carlos lá da subprefeitura também tem nos ajudado, né? Certo. Mas o prefeito estava falando da importância das parcerias, né? Eu acho que realmente, prefeito, a solução para a moradia popular, no nosso caso, seria a parceria com as empresas, não tem, né? Nós temos a parceria do MP que nos dá segurança jurídica para nós fazer os processos, né? Isso é importante, né? Isso aí. E agora, o empresariado realmente ele tem que nos auxiliar, porque sozinho o município não vai conseguir, né? E vai o ser governo federal, até ele pedir esses dias, se foi assinado alguma coisa do governo federal na área da casas do governo, né? As casas populares. Casa da Minha Vida. Eu acho que nós, agora voltasse a Casa Minha Casa eu Minha acho Vida. que nem se enquadra, né? Não sei se talvez... Não, se enquadraria, mas a gente tem em vários municípios passados esses projetos aí que não chegaram ao fim. Exatamente. E se tornou um problema para muitos municípios. Então, tem que ver exatamente o que é a lei, o que é a exigência, o que é que vai construir, porque se deixar para o município licitar e fazer, acontece. Se deixar uma licitação única para o governo federal, que ele contrata a empresa no Brasil inteiro, não vai acontecer, como aconteceu com as creches, ficaram abandonadas, muitos postos de saúde ficaram abandonados, então tem que ver o que vai acontecer. Porque muitas pessoas nos procuram lá na secretaria, a gente tem um cadastro e eles colocam, mas o município de Igrejinha, lá eles têm a Minha Casa e Minha Vida, mas é uma outra realidade, outro enquadramento, outro perfil, né? Então, nós aqui a gente tem todo um cuidado, né, de valorização das pessoas, não ficar montuando pessoas por aí, né? Não, esse não é o nosso perfil. Mas Minha Casa, Minha Vida, mas tem pagamento nisso. Tem pagamento. Ninguém ganha de graça. Não, mas eles nem falam em adquirir. Que acho que é gratuito, mas é um projeto que a Caixa Econômica financia. Exatamente. E as pessoas têm que estar com o nome limpo, não pode ter nada de restrição para poder também ser o adquirente, né? Então tem toda essa... Mas eu acredito que as parcerias seriam o ponto fundamental. Por isso que eu digo, o governo federal também tendo essa visão, mais os municípios, mais o empresário,
A gente pode construir essa solução. O que não pode é aquilo que eu acabei de falar. Deixar só para o município resolver. Aí não vai conseguir. O município tem vontade de resolver, mas não tem dinheiro que chega, né? Oi, vocês estiveram lá na Linha Moreira também esses dias fazendo um trabalho? Sim, lá também está sendo feito um trabalho lá de algumas famílias, né, que estão regularizando a situação. Então, são vários núcleos, né, que está sendo trabalhado. Tem um levantamento de quantos loteamentos tem, Hilton? Tem irregularidade ainda que precisa ser atualizado ou não? Eu não tenho exato assim, né? Mas hoje, atualmente, nós estamos regularizando 4 situações. 4 situações. Da Linha Ávila começa quando? É próximo já também? Depois, nós terminando agora emitir, nós vamos para a Linha Ávila. Certo. Vamos fazer o trabalho da Linha Ávila, que é menor, né? Bem mais rápido. Né? Muito bem. Então agora, nessa semana, a gente termina o trabalho de campo. No próximo sábado, a gente vai fazer uma reunião lá, prefeito, com todos os moradores lá que não fizeram ainda, que não tinham os documentos, para nós encerrar o assunto. Então a gente já está convocando, o Carlos está nos avisando. No sábado que vem vai ser o último dia para as pessoas se cadastrarem. Isso aí, tem toda a terminação do nosso secretariado aí que eu falei aquele dia para tocar. Tem que ver com o planejamento da contratação dessa empresa também para não demorar. Sim. Senão adiante, vai para tocar, exatamente. Então, o mais rápido possível, né? Isso aí. Isso aí, uma ideia até o final do ano aí termina tudo isso. Eu acredito que se todos pegarem juntos, né, a gente fizer esse trabalho, né, tranquilamente até o final do ano, a gente possa já ter alguma coisa de... Né? Importante fazer esse chamamento também. Se tem algum ouvinte aí que está ouvindo a gente, ou assistindo, que tem essa documentação em mãos, ainda não foi visitado, ou não estava em casa, ou ainda não foi consultado pela secretaria, por um agente da Secretaria de Assistência Social, que procure a secretaria, né? Exatamente. Tem casos de 3, 4 famílias dentro de um lote, né? E uma família já trouxe a documentação, né? A outra ficou de trazer. Então a gente está telefonando, a gente está ligando, né? E para ver se a gente consegue liquidar esse assunto. Isso é no loteamento e metiltissoto. Esse é o momentoso agora. O momento é esse, né? Aquele dia nós falamos na reunião que eles teriam que ter agilidade nessa entrega de documentos para a gente poder dar também agilidade aqui no processo todo. Quanto mais demorar para fazer o cadastro, mais vai demorar a legalização, né? Então quem tem pressa também é a comunidade. Então vale esse alerta aí para quem não entregou os documentos, que o faça o mais rapidamente possível. Procure. Todas as casas foram visitadas, todas, tá? Então aquelas casas que nós não conseguimos encontrar as pessoas, foi deixado o recado, algumas entraram em contato, já foram na secretaria, né? Já voltamos lá em algumas casas. Opa! Né? A gente está fazendo o trabalho mesmo pente fino. Certo. Quando visita, entregue aí uma listagem de documentos que precisa. Documentos, mas documentos básicos, identificação, né? Conta de luz, né? Um contrato que tem lá, alguma coisa assim que identifique que ele é o proprietário. Que ele é o proprietário. Que ele tá ali na posse, né? Certo. Ô, Hilton, certamente aí que a Secretaria tem outras frentes de trabalho também, não é só isso, né? Tem muita coisa acontecendo. Nossa, né? Muita coisa. O prefeito estava falando aí, essa questão das pessoas que vêm de fora. O prefeito é impressionante, assim, no dia a dia, o número de pessoas que têm vindo de outros estados, de outros países. Bolivianos, cresceu o número? Venezuelanos, franceses, ingleses, pessoas que vêm para Gramado com a roupa do couro, infelizmente, tá? Hoje de manhã mesmo eu atendi uma senhora lá, que ela era de Minas Gerais, ela era advogada, tinha uma empresa e com a pandemia ela e o marido eles quebraram. Vieram para Gramado só com a roupa do corpo. Hoje ele está trabalhando de Uber e ela foi lá nos pedir cesta básica, porque eles não têm o que comer. Que o Uber ele é muito complicado, né? Então assim, nós temos situações venezuelanos, haitianos, né? Então assim, está aumentando cada vez mais essa massa de pessoas que vêm atrás de emprego, né? Mas só vem com a roupa do corpo. Sabe? Gramado é aquela maravilha. Não, Gramado é uma cidade como qualquer outra. Tem os problemas, né? E tem a dificuldade de conseguir um emprego e tal. Então tá bem complicada a situação, assim, de pessoas que vêm de fora. Pois é, e aí vem uma série de coisas por trás disso, né, prefeito? Educação, saúde, tudo. Não é, por isso que eu digo, não é só a vaga da creche, a moradia, né? O município está atendendo aí a área da educação básica, da saúde, né? Mobilidade urbana que complica, então por isso nós temos que dividir as tarefas, né? E Gramado tem também essa coisa, as pessoas têm o desejo de morar aqui, sabem que nós recebemos bem também, né, prefeito? Todo mundo é bem-vindo, né, prefeito? Só que a gente sabe das dificuldades que passa o poder público também, né? Até a gente precisa dessa mão de obra, nossa cidade cresce e precisa cada vez mais de gente para poder conduzir tudo isso. Só que tem que organizar, então o poder público tem essa preocupação, está dando as diretrizes, os caminhos, né? Mas acima de tudo nós jogamos muito franco. Não adianta a gente querer abraçar tudo isso que não vai fazer.
E eu me sinto mal que eu não consigo resolver as coisas. Então, eu prefiro pedir socorro, alertar do problema para todo mundo, para que alguma outra pessoa tenha essa sensibilidade e comecem a fazer parte aqui desses projetos sociais do município. Deixa eu aproveitar aqui, prefeito. O senhor esteve lá na Câmara de Vereadores nessa semana participando da sessão. Por 20 minutos o senhor tinha espaço para falar do que quisesse e não quisesse também falar sobre os trabalhos do Executivo, não precisaria, porque era só uma mensagem que o senhor leva lá para os vereadores. Mas aí o senhor aproveitou para falar de duas áreas importantes, que é justamente a educação e a área da saúde, que a gente está falando aqui da educação e da saúde e tal. E aí o senhor aproveitou aquele momento para explanar sobre alguns números, porque no ano passado foram 200 milhões só nessas duas áreas, né, prefeito? A minha ida para lá foi só para dar as boas-vindas ao novo ano legislativo, dizer que a gente está aqui aberto na Prefeitura para o diálogo, para construir uma cidade melhor todo dia para nossa gente, né? E pedir que a Câmara seja parceira também, como tem sido. A gente respeita as opiniões contrárias, mas o que não pode ter opinião contrária e gavetar projetos ou demorar um tempo demasiado para aprovar ou não um projeto. Ninguém é obrigado a aprovar, mas tem que analisar pelo menos o projeto, para a gente não ficar aqui engessado, parado, esperando uma decisão da Câmara que muitas vezes demora por um capricho político. Então isso eu sou contra e disse que eu não ajo dessa maneira. Tudo que chega aqui de pedidos da nossa população, a gente procura resolvê-los o mais rapidamente possível. Para isso tem o Fala Cidadão, tem uma menina lá que anota todos os pedidos, encaminha para o secretariado. Eu cobro do secretariado toda semana como é que estão os atendimentos do Fala Cidadão e na maioria dos pedidos já estão atendidos. Então, essa agilidade é o jeito que nós tocamos aqui na Prefeitura, para não deixar as coisas represadas, trancadas, por algum motivo. Mas sempre tem algum problema maior. Então, a Câmara, eu pedi essa colaboração, esse diálogo, que de nossa parte vai existir. Aí eu tinha 5 minutos, que foi nos dados, né? Eu falei alguma coisa sobre 20 minutos. Né? 20 minutos, senhor. Sobre e em 16 o senhor falou um monte de coisa, daí sobrou 4 minutos, o senhor falou mais um pouquinho. Daí eu falei algumas coisas de investimento na educação e na saúde, que são duas áreas importantes que a gente prioriza aqui na nossa administração. Nessas duas áreas aí nós botamos no ano passado 200 milhões de reais, né? Então, se não tiver dinheiro, não adianta, é discurso furado. Então, através do dinheiro a gente consegue realizar bons projetos, planejar bem e atender a nossa população. Se hoje a gente fizer uma pesquisa na área da saúde, a gente vai ver, salvo alguma cirurgia mais delicada, que precisa de um socorro de um conveniado hospital de Caxias, Porto Alegre, Passo Fundo, que demora um pouco mais, até porque precisa de alguns exames mais sofisticados. Isso demora um pouco, depende de terceiro. Agora, aquelas cirurgias rotineiras dentro do Hospital São Miguel, atendimento aqui nas UBS do município, isso está em dia. Então, tu pega aqui, por exemplo, uma cirurgia de cataratas, que quando assumimos o governo, tinha uma série de cirurgias engavetadas esperando uma oportunidade. Hoje está tudo em dia. Hoje não, há mais tempo atrás nós botamos tudo em dia. E fizemos isso contratando mais profissionais, pagando cirurgias, mas a população foi atendida. Então é isso que, em resumo, eu coloquei na saúde. Medicamentos, contratação de mais médicos, os novos projetos dos postos de saúde que nós vamos construir. E na educação da mesma maneira, né? Equipamos aí desde a colherinha de cafezinho até computadores, mesas, cadeiras, refrigeradores, contratação de mais profissionais, treinamento nesses profissionais, enfim, melhoramento nas áreas físicas de todas as escolas infantis e educação básica. Então, investimentos pesados na educação. E, então, isso basicamente foi o que eu explanei lá rápido, né? E agora em abril, no mês que vem, nós vamos lá sim, com um horário mais extenso, falar de modo geral de todo o governo que nós fizemos no ano passado, o que pretendemos fazer esse ano, abrir para pergunta para os vereadores, né? Receber questionamentos, cobranças, enfim, críticas, e também teremos o direito de respondê-las todas. Tem a réplica daí. Não tem problema, isso convida a população que se faça presente nesse dia, não tem dia marcado ainda, mas será uma reunião, acho que muito produtiva, né? E muito franca.
pelo menos de nossa parte. Com certeza. Bom, Hilton, muito obrigado pela tua parceria conosco aqui, por participar do programa, tá bom? Nós que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição da comunidade. Ok. Prefeito Nestor também, bom final de semana, até a próxima oportunidade. Então, Daniel, só para ainda esclarecer mais um pouquinho, obras na saúde em dois postos, 2 UBS que nós vamos fazer no Carniel e ali na Secretaria da Agricultura, estão aí já em andamento. Ok. A educação, vários colégios sendo ampliados, o Mosé Bez na Várzea, o Maximiliano Rano no Carniel, lá na linha Araripe também. Compramos o terreno no Carazal para fazer um novo pavilhão e o pavilhão velho será ocupado por mais salas de aula. Compramos uma área enorme aqui na Avenida Central, no Presidente Vargas, para ampliar o colégio ali por muitos anos pela frente. Enfim, investimentos pesados na educação que não param por aí. Vamos melhorar cada vez mais, né? E o IDEB, com certeza, hoje está muito melhor do que quando assumimos. Então, vamos melhorar, continuando melhorando o nível de educação. Obras de infraestrutura continuam andando aí em várias localidades do nosso interior, melhorando a mobilidade urbana, né? O Quilombo Cará ficou pronto. Sim. Nós vamos inaugurar agora nos próximos dias, fazer uma grande caminhada ou carreata, né? Para exatamente divulgar esses quase 15 quilômetros de asfalto que nós temos no nosso governo. Então, é um governo que tem aí corajoso, audaz e que bate de frente com os problemas e tenta resolvê-los. Um abraço a todos, Daniel, obrigado pela oportunidade. Bom final de semana, meus amigos e amigas. Isso aí, semana que vem a gente vai estar de volta com mais notícias, certamente, do Executivo Municipal. Fiquem todos com Deus e até lá. O Gramado Cast é uma produção da área de comunicação da Prefeitura de Gramado, com locução de Daniel Santos.